Olá, eu sou o Tiago Rosa, sou professor, doutor aqui na Universidade Católica de Brasília. Sou profissional de educação física e venho apresentar para vocês alguns tópicos relacionados ao exercício físico para melhorar a sarcopenia, fragilidade e gerar bem-estar para pessoas com doença renal crônica. Não apresento conflitos de interesse relacionados a essa apresentação e iniciamos aqui falando um pouco sobre o processo de envelhecimento associado à função renal. Então, a perda da função renal, está intimamente associada ao processo natural de envelhecimento. Então, basicamente, a perda da função renal ela ocorre naturalmente para todas as pessoas nesse processo de envelhecimento, e quando existe a presença de doenças como diabetes, hipertensão, esse processo se acelera e a perda da função renal pode atingir níveis aonde seja necessário, por exemplo, terapia renal substitutiva. Por que que eu menciono a questão da função renal estar associada ao envelhecimento? Porque como o nosso assunto é sarcopenia, a perda de massa muscular, o envelhecimento também promove essa redução da massa muscular. Nesse ponto, o músculo também é um órgão muito importante e a gente tem um envelhecimento muscular associado com um processo inflamatório, o que tem sido chamado de inflammaging, né? A inflamação associada ao envelhecimento e também à perda de massa muscular. Então, o músculo hoje, ele é também considerado um órgão endócrino, porque ele é capaz de produzir milhares de substâncias, inclusive algumas delas chamadas de exercinas, moléculas importantes produzidas quando o músculo se contrai. Nesse quesito, quando a gente perde massa muscular, a gente também produz substâncias que são ruins, muitas vezes, com efeito inflamatório, como citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1 beta, entre outras. E o que isso tem a ver com a doença renal crônica? A própria doença renal, ela diminui a função renal e, consequentemente, aumenta os níveis de toxinas urêmicas. Essas toxinas urêmicas, elas podem se acumular no sangue e nas células, causando, por exemplo, um efeito de aumento, né, da toxicidade mitocondrial. Então, a gente pode observar nesse slide aqui que as mitocôndrias vão aumentar o estresse oxidativo com o aumento dessas toxinas urêmicas, aumentando também a inflamação, e isso vai ter uma consequência, diminuindo, por exemplo, proteínas produzidas pelo rim, como a cloto, um hormônio anti-aging, anti-envelhecimento, assim como causando distúrbios do fosfato, angiotensina 2. Isso vai causando lesões ao DNA, alterações epigenéticas, problemas vasculares, perda da densidade mineral óssea e perda da massa muscular, assim como consequências sobre a função cardiovascular. Então, basicamente, mesmo os indivíduos que fazem terapia renal substitutiva, como hemodiálise, diálise peritoneal, por exemplo, vão aumentar essa toxicidade. E isso vai gerar um envelhecimento prematuro, causando sarcopenia, osteopenia e problemas cardiovasculares. Nesse sentido, o exercício pode ser um processo terapêutico muito importante, porque o exercício ele vai conseguir melhorar, por exemplo, a ação anabólica sobre o músculo, ativando moléculas que fazem síntese proteica, como a mTOR ou alvo da rapamicina em mamíferos,
E essa mTOR aumenta a síntese proteica muscular. Ao mesmo tempo, o exercício ele vai aumentar a atividade anticatabólica. Então, as toxinas urêmicas e a inflamação na doença renal crônica vão promover ali a, a proteólise muscular, a perda de massa muscular. O exercício físico, ele pode aumentar, por exemplo, proteínas como cestrina 2, que vai diminuir o estresse oxidativo e impedir a proteólise muscular, bloqueando, né, o sistema ubiquitina-proteasoma. E esse efeito pode ser um efeito muito importante para evitar a perda de massa muscular. Aqui são alguns exemplos de exercício na doença renal crônica, por exemplo, nos estágios terminais ou nos estágios de terapia renal substitutiva. Vários tipos de exercício podem ser utilizados: exercícios isométricos, exercícios aeróbios, musculação ou exercício resistido. Esses exercícios permitem que o músculo produza substâncias como a cestrina 2. Então, nesse estudo aqui, publicado na Nephrology Dialysis and Transplantation, nós mostramos que os níveis de cestrina 2, hormônio anticatabólico produzido pelo músculo, pode aumentar com sessões de exercício físico ao longo do tempo. E isso nos trouxe uma ideia do efeito do exercício evitando a proteólise muscular. Para entender um pouco melhor isso, nós tentamos também avaliar pessoas que envelheceram fazendo exercício. Então, fomos até a Polônia, num campeonato mundial de atletismo master, buscando pessoas mais velhas que fizeram exercício ao longo da vida para que a gente pudesse avaliar a função renal deles. Tam, tak jak powiedzieliśmy, mamy Adama Kolasę, który z pewnością jest w stanie pokusić się o medal. Kto wie, czy ten jeden najcenniejszy. Jerzy Preissler, Toruń, Owen, James Sidney, Australia, Pekka Konstantinos Kacpermaniu, Greece. Representing Great Britain, Dalvir Theower, and next level, Marcos Resmeto, Spain. Esses homens têm mais de 90 anos de idade. Starsi 90-95-latków, a to są drugi Jerzy Preissler, Torunianin. Temu rywale uciekł, co nie zmienia faktu, że on z pewnością wyjedzie stąd i dalej. Na zwycięstwu w czasie 13:09. Bardzo, bardzo dobry rezultat. Biegnący na torze piąty Greg Konstantin. I Jerzy Preissler przed momentem. Esses homens com mais de 90 anos de idade, assim como outros atletas master que nós avaliamos, eles possuem um balanço redox mais equilibrado, menos estresse oxidativo, menor inflamação, e eles têm biomarcadores de envelhecimento ajustados por conta do treinamento ao longo da vida. Por exemplo, o telômero, que marca o envelhecimento celular, é maior, né,
mostrando que, biologicamente, eles atenuaram o processo de envelhecimento. Eles têm uma quantidade maior de irisina, que é um hormônio muscular, e também da cloto, um hormônio produzido pelo rim. Então, atletas master apresentam maior massa muscular, menor nível de perda de massa muscular ao longo da vida, ficando longe da sarcopenia e dinapenia. E o músculo, ele produz centenas, milhares de substâncias que podem ter efeito anti-envelhecimento, anti-diabetes, câncer ou causando doença pulmonar ou doença cardíaca. Essas moléculas são estudadas por nós e, ao avaliarmos a função renal, percebemos que o declínio da função renal nesses atletas é diminuída, talvez mostrando uma espécie de eixo entre músculo e rim. Então, quando a gente observa a taxa de filtração glomerular, né, dos atletas master, eles apresentam uma taxa de filtração, em média, maior do que os seus pares de mesma idade, mas que não fizeram exercício ao longo da vida. Assim como apresentam maiores níveis de cestrina 2 e cloto, assim como menores níveis de FGF23, fator de crescimento de fibroblastos 23. Para entender um pouco melhor isso, a gente estudou inclusive em modelo animal o exercício físico, mostrando que o treinamento físico pode atenuar a progressão da lesão renal em modelos experimentais de doença renal crônica, como o rato nefrectomizado 5/6. E esse treinamento diminui a infiltração de macrófagos renais, ou seja, mostrando que existe uma interação exercício, músculo, rim. Aqui, o treinamento aplicado nos camundongos. 4, carga 7. Esse treinamento diminui a fibrose renal, causada pela indução da nefrectomia parcial, e essa fibrose é diminuída também pela infiltração menor de macrófagos no rim, mostrando que a inflamação é diminuída com o treinamento físico. Isso permitiu que a gente fizesse esse treinamento com pessoas com doença renal crônica, em diferentes estágios da doença, tanto nos estágios iniciais, no estágio conservador, quanto no estágio que precisa de terapia renal substitutiva. Nós fazemos avaliações físicas bem acuradas para saber se a gente pode prescrever o exercício e qual intensidade a gente pode prescrever. Então, tanto pacientes em hemodiálise, diálise peritoneal, quanto pacientes conservadores, que estão no estágio 3A, 3B e 4 da doença renal, são avaliados por uma equipe multidisciplinar. E aí a gente consegue fazer a prescrição do exercício após avaliações de força, avaliações cardiorrespiratórias e funcionais. Então, aqui, algumas avaliações da aptidão cardiorrespiratória e da força. Vai, pode ir. Após essas avaliações, a gente consegue fazer a prescrição do exercício em diferentes modalidades, como, por exemplo, em centros de treinamento, como a gente vê aqui, tanto treinamento aeróbio quanto treinamento de força, mas a gente pode aplicar durante sessões de hemodiálise ou até mesmo na casa do paciente, em domicílio. Isso gera um efeito. Nesse estudo aqui, o exercício pré-sessão de diálise diminuiu
a inflamação, reverteu parte da sarcopenia em alguns pacientes, melhorou biomarcadores de anemia em pacientes, né, que fizeram o exercício antes da sessão. Então, aqui a gente consegue observar em cinza o número de pacientes sarcopênicos e em branco o número de pacientes não sarcopênicos. Aqui um grupo controle, pré e pós, 6 meses. E aqui um grupo que passou pelo treinamento de força, pré e pós, 6 meses. Então, a gente consegue reduzir o número de pacientes sarcopênicos. Isso tem um efeito muito importante. Por quê? Pacientes sarcopênicos têm maior mortalidade ao longo de 5 anos. Então, ao longo do processo de treinamento, a gente também foi avaliando os pacientes num período aí de 5 anos. E a gente conseguiu mostrar que os pacientes sarcopênicos têm maior mortalidade em comparação aos pacientes não sarcopênicos. Por isso, treinar e reverter a sarcopenia é um ponto importante. Nesse caso, a gente fez esse outro estudo, onde a gente mostrou que, além da mortalidade reduzida nos pacientes treinados, a gente reduz o número de hospitalizações e doenças cardiovasculares. Então, isso demonstra, inclusive, uma certa economia com esses pacientes, porque menor número de internações, além de melhorar a qualidade de vida, também reduz o custo, né, para o setor público ou privado que trata esse paciente. Aqui, ao longo de 5 anos, a gente consegue observar, né, os pacientes não sarcopênicos e os pacientes sarcopênicos em cinza, né, mostrando aí a diferença de mortalidade, por conta do nível de sarcopenia. Além disso, o próprio exercício físico, ele tem um efeito não só sobre o músculo, mas também sobre os ossos, diminuindo a osteopenia, né? Então, a doença osteorrenal, ela pode ser também tratada com exercícios dinâmicos, o que vai melhorar o eixo hormonal, esclerostina, FGF23 e cloto. Então, o paciente que treina, além de evitar a perda da massa muscular, poder ter ganho de massa muscular, ele também pode atenuar a perda de massa óssea, ativando mais osteoblastos, né? Equilibrando a atividade entre osteoblastos e osteoclastos, por conta da cloto, porque a cloto vai ter um efeito positivo, né, sobre o eixo de produção do paratormônio e esclerostina, diminuindo os níveis de paratormônio, então ajuda contra o hiperparatireoidismo secundário à doença renal e acaba remineralizando o osso. Além disso, a gente pode aplicar esse exercício de maneira simples, como, por exemplo, de forma domiciliar. Aqui a gente utilizou exercícios feitos com elásticos e um dinamômetro associado ao celular, podendo aplicar esse exercício na casa do paciente. Isso foi muito útil no período, da pandemia, por exemplo, mostrando que o paciente pode se exercitar também em casa. Esses exercícios, eles precisam ser progressivos. Então, a gente avalia a carga somando quantos quilogramas os pacientes estão movimentando ao longo das semanas. E essa soma tem que ser progressiva. O aumento da carga tem que ser paulatino, devagar, aumentando aos poucos ao longo da semana. Isso a gente chama de periodização de treinamento. A mesma coisa que fazemos com atletas, dadas as devidas proporções e cuidados para o paciente, aonde toda semana há ajuste do número de repetições, do volume de exercício e da carga, fazendo uma progressão lenta e, ao longo das semanas, ganhando força e massa muscular.
Os protocolos de exercício também precisam mudar, então a gente utiliza fichas de treinamento, aonde os exercícios mais simples são aplicados no início do protocolo e evoluindo para exercícios mais complexos, aumentando também o número de exercícios. Então, a gente controla a percepção de esforço do paciente, o número de séries e repetições, quando utilizado elásticos ou implementos, assim como a gente utiliza o próprio peso corporal do paciente, se for possível, aplicando modelos de exercício, variando de 3 vezes na semana, um dia sim, um dia não, até 4 a 5 vezes na semana, alternando os modelos de treino. Para que a gente tenha uma ideia, da progressão do treinamento, tem alguns vídeos de progressão de treino com os pacientes. Então, utilizando o próprio peso corporal, fazendo progressões de carga semanal, lentamente, até que o paciente vá aumentando a dificuldade do exercício dentro das suas possibilidades, sem alterações hemodinâmicas importantes, para que tenha conforto do paciente, tanto para o exercício de força quanto para o exercício aeróbio. Aqui a progressão de um paciente inicialmente fazendo o exercício durante a diálise e depois de alta fazendo exercício numa academia comum. Então, o exercício aeróbio durante a hemodiálise, os exercícios de força e coordenação motora, e conforme vai evoluindo, ganhando força, massa muscular, e o paciente se sente confortável ao realizar o exercício, a gente pode aumentar a dificuldade e mudar também o ambiente de treino. Aqui o modelo de sessão intradialítico e também, após a avaliação física, o modelo pré-diálise. Então, os exercícios cíclicos aeróbicos, intradialítico e pré-sessão de diálise na própria clínica. Olhando reto, Ju. Isso. Cai não. É isso mesmo. Aqui o exercício domiciliar feito na casa do paciente. Por fim, gostaria de mostrar esse estudo, né, que foi publicado compilando um pouco desses resultados. Então, baixa massa muscular, sedentarismo, aumenta a inflamação crônica, a pressão arterial, o estresse oxidativo, diminui a força e diminui hormônios importantes como a cloto, um hormônio anti-envelhecimento produzido pelo próprio rim. Isso auxilia para acelerar a progressão da doença renal crônica e, quando a gente aplica o exercício físico, a gente tem uma melhora funcional, uma melhora da qualidade de vida, aumento da força, da massa muscular e da saúde óssea, diminuição da pressão arterial, melhora hemodinâmica, diminuição de radicais livres, de estresse oxidativo e inflamação. A gente aumenta exercinas, como a cloto, a cestrina, a interleucina 15. Isso melhora também
mecanismos associados à função renal em pacientes no estágio conservador, evitando que eles progridam para a doença no estágio terminal, e para os pacientes que já estão no estágio avançado da doença renal crônica, a gente pode melhorar a qualidade de vida e diminuir a mortalidade, além do custo que esse paciente tem para o setor de saúde, né? Lembrando que é necessário que a gente faça avaliações físicas para saber a dose ideal do exercício a ser aplicado para os pacientes. Então, de maneira geral, a gente tem o exercício físico gerando um efeito muito importante ao evitar a sarcopenia e também a dinapenia, que é a perda de força muscular nos pacientes. Encerro aqui, então. Meu muito obrigado. Meu e-mail para contato, thiagoacsdkp@yahoo.com.br e o meu Instagram, @thiagorosa_85. Muito obrigado, até uma próxima.